Olá! Você costuma ler jornal impresso? Pois é isso que nós vamos ver hoje nessa aula aqui, ó. Capítulo número 5 do volume 2. Vamos entender o que é a primeira página de um jornal, tá certo? Vamos entender qual é a estrutura composicional dessa primeira página de jornal. Vamos lá? Fiquem ligados. Fala, turma do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, como foram aí no final de semana. Preparados aí para mais uma semana de aula, pessoal? Vamos lá pedir Deus aí a nossa proteção, pedir Deus a direção aí para mais uma semana, que Ele abra as nossas mentes, né? Que nos auxilie aí mais uma vez sobre a proteção dEle. Galera, eu peço a vocês que abram o livro aqui, ó, no capítulo 5, tá? Nós vamos falar um pouco aí sobre o gênero textual notícia, mas nesse caso aqui, especificamente, nós vamos falar sobre o gênero textual, primeira página do jornal, tá? Nós vamos entender qual é a estrutura que compõe aí a primeira página de um jornal. Então, os objetivos desse capítulo é ler a primeira página de um jornal, a chamada e a notícia, e analisar a construção composicional desses textos pertencentes aí à esfera jornalística. Então, esse é o nosso objeto de estudo hoje. É disso que nós vamos aprender, é isso que nós vamos ver nessa aula de hoje. Combinado? Então vamos lá. Então, na primeira página do jornal, nós temos alguns elementos, tá? Como, por exemplo, nós temos aqui, ó, o nome do jornal, tá? E aí nós temos essa primeira página aqui como uma vitrine, tá? É só a gente pensar e comparar o seguinte. Quando nós passamos nas ruas, nós temos ali nas lojas vitrines, tá? Então nós podemos passar diante de uma padaria e ali tem uma vitrine com exposição de bolos, salgados e etc e tal. E quando eu passo e olho aquela vitrine, ou também de uma boutique, de uma loja, no shopping, quando eu passo e vejo aquela vitrine, pode ser que aquela vitrine interessa sim ou não a entrar no ambiente. Assim também é a primeira página de um jornal. Ela é chamada de vitrine do jornal. Percebam aqui, ó, no capítulo 5, quando a gente inicia lá o capítulo com o título O que é notícia hoje, nós temos um senhor, tá? Ele está aqui, ó, e aí ele está analisando aqui, ele está lendo apenas as primeiras páginas do jornal. Então tem vários jornais aqui para serem vendidos e esse senhor ele está olhando primeiro aí as primeiras páginas do jornal. Tá? É como se fosse uma vitrine, tá vendo? E aí vai interessar ou não esse leitor a comprar esse jornal a partir aí da primeira página. Por isso que a primeira página é tão importante, ela tem elementos aí que faz com que o leitor se interesse ou não a comprar, a adquirir esse jornal. Tá certo? Funciona mesmo aí como uma vitrine, né? E essa é a função da primeira página do jornal, né? Então tem alguns elementos que compõe essa primeira página que chama a atenção do leitor a adquirir o produto, ok? A capa do jornal ela apresenta os seguintes componentes: cabeçalho, manchete, chamadas de capa, fotografia e legendas, tá? Esses componentes eles ocorrem todos os dias, então nós vamos chamar esses componentes de fixos. Esses componentes eles estão ali, tem jornal que ele é diário, né? Tem jornal que ele é semanal e tal. Mas nesse jornal, esses componentes que eu acabei de falar, eles são componentes fixos. Eles estão ali toda vez que o jornal ele é impresso, toda vez que esse jornal ele é divulgado, então na sua capa não vai mudar isso. Como por exemplo aqui na página 29 nós temos o jornal O Globo, tá? Um jornal brasileiro aí. E esse nome aqui, ó, ele nunca vai mudar. Todo jornal que sai, todo jornal que ele é impresso, então esse nome vai estar aqui e ele vem em letras maiores, uma fonte maior, tá? E aqui em cima também nós podemos ver, ó, o dia que ele foi impresso, né, a data e tal, o mês, e também o número da publicação, ok? Depois nós temos aqui também, nesse caso aqui, até os donos, né, do jornal aqui, que é o Irineu Marinho e o Roberto Marinho, e aí nós temos a cidade de onde é o jornal, que é Rio de Janeiro, e nós temos o site também do jornal aqui. Porque esse jornal tem tanto ele impresso, quanto ele online, né? Você pode ser um assinante aí virtual e poder ter acesso ao jornal, mesmo antes dele ser impresso, então ele já está lá para o leitor que é virtual aí, ok? E aí,
ele, como eu já falei, o cabeçalho, ele apresenta aqui uma foto, uma fotografia, que é super importante também para esse leitor que olha logo a primeira página, tá? Então essa imagem também ela ajuda a chamar a atenção. Abaixo da imagem nós temos há um texto, pequeno texto, muito pequenininho, que fala sobre essa imagem. A esse texto é dado o nome de legenda, ok? Então esse pequeno texto aqui, fala sobre o conteúdo que está na imagem. Mas ela vem muito pequenininha, então no primeiro momento, quando o leitor já está passando em uma banca de jornal, o que ele vê primeiro é a imagem. Então essa imagem, de repente, ele já faz uma leitura ali sem mesmo antes de ler essa legenda, ele já sabe do que se trata. Mas de qualquer forma, a legenda está aqui para dizer, né, do que é. Tá certo? Então nós temos as chamadas da capa, né, essas letras maiores, tá vendo? Aqui já é uma outra parte, né? Então, as chamadas são essas letras aí que estão maiores, ok? E geralmente também na capa nós temos outros elementos que são os elementos variáveis. Então, para os elementos fixos nós temos o cabeçalho. No cabeçalho consta aí o logotipo do jornal, que eu já mostrei aqui para vocês. As informações como data, número, ano, o nome do diretor ou redator-chefe e o endereço da sede. No caso aqui os nomes de Irineu Marinho e Roberto Marinho são aí foram os criadores, os redatores, chefes, os criadores, os produtores do jornal. E aí tem o nome deles aqui, tá? Que já são até falecidos, ok? Certo. Então, os elementos fixos, cabeçalho, manchete, fotografia, legenda e chamada de capa. Aqui nós temos alguns elementos que não são elementos fixos, são os elementos variáveis. O que isso quer dizer? Que podem constar ou não na capa do jornal. Pode ser que tenha jornais que esses elementos venham ou não. Como, por exemplo, os anúncios publicitários. O que são as propagandas? Isso muda sempre. Por quê? Isso vai depender do contrato que uma propaganda vai ter aí com o jornal. Até quanto tempo ela... De repente, uma propaganda sobre refrigerante ela quis utilizar-se durante, sei lá, 2 meses, que o jornal publicasse aí a propaganda durante 2 meses, acabou e não renovou o contrato, então não vai aparecer mais aqui, tá? Outra coisa, um charge, como por exemplo, nós temos aqui, são também variáveis, tá? Pode ser que apareça, pode ser que em algumas produções não apareçam também, em algumas edições. O editorial e o convite também, então isso muda. Então, anúncio publicitário, editorial, convite e charge, esses elementos são elementos variáveis, podendo conter ou não aí nas capas na primeira capa do jornal, na primeira página. Então nós vamos falar um pouquinho aí sobre manchete. O que é uma manchete? As manchetes são títulos considerados pela redação do jornal como os de maior importância, tá? É o produto principal aí da primeira página do jornal, enfim. A manchete é o produto principal do jornal. E essa manchete vem estampada em maior destaque aí na primeira página, tá? Para chamar a atenção do leitor, para ver qual é o conteúdo que vai estar dentro das próximas páginas do jornal. Então, visualmente, as manchetes elas contribuem, na estruturação da capa do jornal, tornando esse jornal mais atraente. Como eu falei, isso vai fazer com que o leitor se interesse, que uma pessoa que tem o hábito de ler jornal se interesse a comprar ou não esse jornal, a depender da manchete, a depender do que está nessa primeira página, tá? Então elas são estampadas geralmente na parte de cima ou no centro, tá? Então nesse caso aqui, nós temos, como exemplo aqui do livro, nós temos aqui ela na parte de cima, tá vendo? Bem em destaque. A fonte aqui também do título da manchete está bem em destaque, tá? Então isso contribui para que o leitor crítico possa criar uma imagem da identidade do jornal, né? Ou de uma linha de informação aí que ele queira, como queira, certo? Outro elemento importante, que não falta, que está sempre aqui, que é a fotografia. A fotografia é um elemento de extrema importância na capa do jornal, pois ela quebra aí a monotonia dos textos. Então, imagina um jornal só com textos, talvez ele não atraia tanto o leitor. Outra coisa que eu quero chamar para vocês aqui, oitavoanos, chamar a atenção de vocês aqui. Nós temos um exemplo aqui, muito típico, muito claro, sobre junção de textos verbais com textos não verbais. Nós temos aqui verbal, que é a escrita, com a imagem,
Tá vendo? A legenda com a fotografia é essa junção também de texto verbal com texto não verbal. A fotografia ela é muito importante nas edições do jornal, aí na primeira página e mesmo também nas outras páginas que compõem o jornal, para fazer com que isso chame a atenção do leitor. Como eu falei, para quebrar a monotonia, talvez ficaria muito sem graça, por mais interessante que a notícia seja, somente escrito, né? Então, os textos não verbais também eles ajudam, eles auxiliam o leitor a fazer uma leitura melhor e isso faz com que atraia também a atenção do leitor, tá vendo? Perceba que esse jornal ele tem bastante imagens, isso faz com que o jornal seja mais atraente, como se tivesse somente escrito, isso ficaria um pouco monótono, sem graça, ok? A fotografia também comunica ao leitor ao simples olhar, então o leitor ao simples olhar ele já tem uma parte importante, ele já tem uma noção importante da notícia e tanto quanto a manchete desperta também a atenção para o assunto aí. Ok? Outro elemento, a legenda. As legendas das fotografias são importantes porque os leitores olham primeiro as fotos e depois eles procuram as legendas. Mas no primeiro momento, no primeiro instante, esse leitor ele vê essa imagem. É tanto que a legenda ela vem muito pequenininha aqui. Mas depois que ele faz a leitura dessa imagem no olhar, tá? Apenas olhando, ele procura aqui essa legenda aqui, tá certo? Então a legenda elas explicam, tá? O que é a imagem, ok? Elas explicam de forma aí mais completa e concreta, perdão, a imagem aí, tá bom, gente? Continuando, as chamadas de capa é o elemento que traz a indicação do caderno e o número da página, tá? Nós temos aqui as chamadas, ó, tá vendo? Então são as chamadas de capa, elas indicam o que tem como conteúdo a ser visto nas próximas páginas. Indicam também as páginas, etc. Então o leitor ele já tem aí algumas informações a mais. Quer dizer, onde vai estar essa parte aqui, essa parte e essa parte. Então as chamadas elas indicam isso, ok? Continuando aqui, nós temos o caderno, que na linguagem jornalística esse caderno refere-se a um conjunto de páginas formadas por folhas duplas que dobradas compõem um grupo de matérias, ok? Então, os elementos que que fazem parte da capa do jornal, nós temos dois tipos de elementos, os elementos fixos e os elementos variáveis. Os elementos fixos é o cabeçalho, a manchete, a fotografia, a legenda e a chamada de capa. Esses elementos eles não mudam, eles vão estar sempre lá, tá? E os elementos variáveis são os anúncios publicitários, charge, editorial, convite. Esses aí, eles variam sim, tá? Portanto, é isso que eu queria falar para vocês nessa aula de hoje, ok? Olhem com calma, analisem direitinho aqui, tem muita informação aqui e é bacana que vocês derem uma olhada com calma e tudo, para vocês aprenderem aí também como que é feito um jornal, como que é feita a notícia, como que é feito aí a primeira página do jornal, tá certo? Bons estudos, boa aula e até a próxima. Até mais.